Bom dia, pessoal. É prazer estar aqui com vocês. Hoje a estreia desse canal, né? Que é intuito desse canal, galera, é promover aulas de geografia e atualidades tanto para concursos quanto para vestibulares e principalmente para o Enem. E hoje, né, fazendo a estreia aqui, eu estou muito feliz, né, porque a ideia é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Também estou contente porque tive muito apoio para essa iniciativa e vamos ver se dá certo. E para alcançar o maior número de pessoas possíveis, gente, desde já peço para vocês curtirem aí, dar aquele joinha bacana, inscrever no canal e divulgar para os seus colegas, concurseiros, estudantes de ensino médio que vão prestar o vestibular, o Enem, para que alcance o maior número de pessoas, que é o seu objetivo. E para essa revisão, eu separei alguns temas que são recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio e que a gente precisa prestar muita atenção neles. Tá? Chega de conversa, vamos começar. E aí, a charge, pessoal, ela vai ilustrar um pouquinho do momento que a gente está vivendo agora, né, com a demissão dos coordenadores, muita incerteza dentro do INEP, né, acusações de que a prova foi adulterada para retirar questões que agradam e desagradam o governo, enfim, uma loucura danada. Mas a gente tem que estudar, né, e tem que estar preparado para tudo. Esse é o intuito, né? E nos últimos anos o Enem sofreu muito com desorganização, questões anuladas, né? Então, tipo, a gente meio que se faz de palhaço, né, diante dessas problemáticas. Né? É inevitável. Bom, questão número 1, vamos lá. Entenda a crise na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dois líderes da Crimeia assinaram em março de 2014 um acordo para tornar a República Autônoma parte da Rússia. O tratado foi assinado 2 dias após o governo da Crimeia aprovar um referendo em separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. A votação foi condenada por Kiev e pela comunidade internacional, que a considera ilegítima. A justificativa para o acordo descrito fundamenta-se na ideia de, bom, quando você pega uma questão dessa, você logo tem um choque, porque na sua mente, poxa, eu não vi nada sobre essa questão da Rússia, da Ucrânia e da Crimeia, e como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu não tenho conhecimento desse conteúdo. E, na verdade, a questão, o item, né, no caso, não quer isso de vocês. O item quer, pessoal, que vocês entendam o contexto da situação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é destacar alguns pontos que são importantíssimos para nós. Tá? Vamos lá. Então, veja só, eu tenho um acordo aqui entre a Rússia e a Crimeia. Tá? E que acordo foi esse? Está dizendo, pessoal, que a Crimeia, certo? E aí ele se refere aqui a uma Crimeia como república autônoma, passou a fazer parte da Rússia. Bom, peraí. Mas a Crimeia pertencia a quem antes? Por que ela deixou de pertencer àquele local e passou a pertencer à Rússia? E aí é que está o detalhe do texto e da leitura bem detalhada. A Crimeia, pessoal, pertencia à Ucrânia. Está aqui, ó, condenada por Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia. Então aqui a gente já começa a montar um quebra-cabeça para poder chegar na resposta do item. Então eu tenho a Crimeia, que pertencia à Ucrânia e que por algum motivo passou a pertencer à Rússia. Né? E aqui está dizendo que foi vontade populacional, porque houve um referendo. Né? Então isso é legal da gente destacar. E quando a gente tem essas situações, pessoal, a gente diz que é uma situação separatista. Tá? Então, o pessoal da Crimeia não se sentia ucraniana, não se identificava com a cultura ucraniana e se identificava mais com a população russa. Então, por isso, né, essa ideia de deixar a Ucrânia e fazer parte da Rússia. Né? Isso acontece, pessoal, porque a Ucrânia já fez parte da antiga União Soviética e dentro da Crimeia tem uma grande parcela da população dessa república autônoma sendo russa. Então, a identificação cultural com os russos é enorme. Então, nada mais natural do que eles quererem, o povo crimeio, querer pertencer à Rússia. Só que isso
não foi um processo pacífico, né? Em 2014, a Ucrânia entrou em guerra civil porque parte da população ucraniana queria que o país participasse da União Europeia, e a outra parte não, a outra parte, que também são de russos que vivem na Ucrânia, queriam que a Ucrânia continuasse aliada à Rússia. Então isso gerou um impasse, uma guerra civil, e a Rússia apoiou esse conflito, né, fornecendo armas para a galera pró-Rússia dentro da Ucrânia. Então tem todo um contexto, né, para que essa votação fosse condenada e considerada ilegítima. Tá? Então é só para a gente entender a situação, porque os crimeios quiseram deixar a Ucrânia e fazer parte da Rússia. E a questão pergunta, pessoal, o item, né, o comando da questão, que é esse aqui, ele está dizendo o seguinte: qual a ideia que se fundamenta essa ideia da Crimeia abandonar a Ucrânia e partir a Rússia? É que os crimeios, por serem de descendência russa, tal, eles se sentem mais russos do que ucranianos. Então eles se identificam mais com a Rússia. Então, portanto, nós temos a ideia de identificação cultural, tá? E essa é a resposta do item. E as provas do Enem, elas cobram muito essa questão de pertencimento, né, de identificação cultural. Porque na geografia a gente fala que isso faz parte das dimensões do lugar, não é certo? Então, os crimeios, a população da Crimeia, se sentem mais russos, aproveitaram o conflito para se emanciparem da Ucrânia e voltarem a pertencer à Rússia, o que para os russos foi muito bom, devido à posição estratégica da Crimeia, acesso a portos e, enfim, por aí vai. Né? Então, uma questão simples, né? E que a gente precisa prestar atenção na leitura e, principalmente, galera, no comando do item. Tá? No comando do item. Se ligar no que o item está pedindo, porque isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porque senão a gente termina filosofando demais sobre a questão, divagando, como a gente chama, a gente perde muito tempo na leitura e deixa de ser objetivo. Ok? Então, primeiro item, resposta letra D. Vamos lá, vamos continuar daqui. Item 2, né? Tem um textozinho bacana aí do Menino de Engenho, que diz assim: a minha mãe sempre falava do engenho como de um recanto do céu. E uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. O conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre o indivíduo e o espaço é, de novo, pessoal, comando da questão. Tá? O conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre o indivíduo e o espaço é. E aí vamos lá. Se a gente observar o texto, a forma que se conta como era o engenho é uma forma de bastante sentimento, uma forma de bastante afetividade, né? Ó, minha mãe sempre falava com o engenho como um recanto do céu, né? E aí, uma negra que ela trouxera, como criada, falava de histórias de lá, das moagens, dos banhos, das frutas, dos brinquedos, que me acostumei a imaginar, né, o engenho como um conto de fadas, um reino fabuloso. Tá? Essa relação do indivíduo com o espaço, pessoal, que possui essa afetividade, que possui essa identificação, que possui, né, a característica de ser subjetivo, né? Ou seja, é o amor que o indivíduo tem pelo espaço. Essa relação, pessoal, de intimidade na geografia a gente chama de lugar. Tá? A gente define lugar, pessoal, como espaço vivido ou como a menor porção do espaço geográfico. É onde a vida acontece. Né? Milton Santos já falava isso, William Vesentini nas suas leituras, em seus escritos geográficos também já relatava isso muito bem. Então, o lugar é onde eu me entendo como indivíduo, é onde eu me reconheço como sujeito e sei onde é meu lugar do mundo. É onde eu tenho uma apropriação do espaço. E aí eu desenvolvo toda a minha personalidade, a minha identidade, os meus sentimentos, a minha relação a partir desse conhecimento. Né? Então, quando eu tenho essa relação de proximidade com o espaço, eu tenho, portanto, a noção geográfica de lugar. Tá? Então, lugar oferece a noção de afetividade.
E aí, gente, o Enem costuma cobrar, né, as categorias de análise do espaço geográfico. Aqui a gente falou do conceito de lugar. O Enem gosta muito também de trazer as questões relacionadas a território, as questões relacionadas também à paisagem. Então é importante revisar esse conteúdo para a gente fazer a prova, tá certo? E aí, lugar, a relação íntima com o espaço, onde eu tenho afetividade, subjetividade, onde eu tenho a minha identidade construída. Tranquilo? Item legal, né? Eu percebo que os dois primeiros itens eles não eram tão complicados assim. Bastava a gente fazer uma leitura concentrada do texto, né? E perceber o que o comando da questão está pedindo. E aí é sempre o que a gente recomenda a todos os estudantes. Ah, galera, uma boa prova, ela deve ser feita observando os detalhes do texto, mas principalmente o comando da questão, né? Saber o que a questão pede. E a leitura do texto, pessoal, e às vezes o texto, um gráfico, uma charge, que seja, ela precisa ser feita com muito carinho, né? Como o professor Marcos falou no aulão, eu nunca mais vou esquecer. Não adianta você ler o enunciado da questão, ler o texto que compõe a questão, ou fazer análise do gráfico como se estivesse narrando a vaquejada, né? Zero boi. Se você fizer isso, pessoal, a tendência é que você vai fazer uma leitura equivocada, você não vai conseguir compreender o texto, você não vai conseguir relacionar com o comando e provavelmente você vai perder o item, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que se fazer uma leitura elaborada. Agora, uma leitura elaborada também, pessoal, não é necessário que seja aquela leitura lenta, até porque a prova tem tempo e se você tomar cuidado, você é vencido pelo tempo. Então, é observar os detalhes, ok? Vamos lá, mais um item. Diante da unidade e da militância dos negros, o governo nacionalista decidiu aplicar medidas reacionárias e repressivas, interdição do direito à reunião, vigilância e perseguições policiais, dissolução dos partidos políticos, tortura, prisão domiciliar e encarceramento dos militantes. A atuação do Estado sul-africano na década de 1950, como descrita, indica que seus dirigentes buscavam. Então vamos lá. Novamente, o comando da questão. Fala aí, pessoal, sobre o Estado sul-africano na década de 1950. E aqui, quando a gente vê essa data, a gente tem um referencial temporal. E é importante, pessoal, esses referenciais temporais, porque eles ajudam a nos posicionar cronologicamente, óbvio. E esse posicionamento ajuda a gente a entender o contexto do processo. Então, a gente tem África do Sul, 1950, nós estamos aí no início do apartheid. O apartheid foi um regime de segregação racial que separou negros e brancos no continente africano, mais precisamente na África do Sul, onde o movimento aconteceu. E aí que tá. A gente pode definir também o apartheid como a perda dos direitos políticos, sociais, enfim, da população negra da África do Sul. Tá? Então, tipo, os caras perderam direito a voto, os caras perderam direito à propriedade, os caras perderam direito de ir e vir, né? E fora mais que eles foram designados para as periferias das cidades, onde eles formaram os bantustões, que eram aquelas aglomerações enormes, muito semelhantes às favelas aqui que a gente tem no Brasil, e condições de vida terríveis, né? E nessa separação, nós tivemos bairros para brancos, bairros para negros, locais para brancos, para negros, escolas para brancos, negros, enfim, algo terrível da história recente da nossa humanidade. E desses bantustões, essas áreas onde a população negra era designada a morar, nós tivemos o Bantustão do Soweto, e ele ficou conhecido porque nós tivemos Nelson Mandela, né, que foi um dos líderes do movimento negro contra esse absurdo do apartheid. Nelson Mandela terminou preso, né, passando muito tempo preso, e aí ele foi preso na década de 60, ele sai na década de 90, consegue colocar fim ao movimento e depois se torna presidente da África do Sul. Enfim, o item aí fala do início do apartheid, aí fala da ação do governo, e aí quando ele fala ação do Estado, atuação do Estado sul-africano, ele está falando da atuação do governo, né, em relação ao apartheid. Então o governo, no caso, nessa época, ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar sufocar toda a movimentação de resistência negra no apartheid,
né? Até porque o regime precisava se consolidar, a população branca era minoria e ela precisava sufocar a população negra para manter o poder, né? Então o item fala, ó, diante da unidade da militância dos negros, ou seja, da resistência, né, os negros se organizando para tentar lutar contra o regime, o governo então vai tomar algumas medidas, né, que ele vai falar em reacionárias e repressivas, né? Então, acabou com o direito de reunião, então a população negra não podia mais reunir para poder discutir a situação, como é reagir àquela situação. A vigilância aumentou, né, passou a ter perseguições policiais. Os partidos políticos que eram contra o regime do apartheid, eles foram todos dissolvidos. Passou a ter a prática de tortura, né, prisão domiciliar, e todos os militantes, ou seja, as pessoas envolvidas no movimento, passaram a ser presas. Né? Então é isso que o governo faz para tentar sufocar a população que resistiu ao apartheid. E aí o item pergunta, a atuação do governo, como foi descrita aí, diz que o governo estava buscando o quê? Tá? Suprimir, ou seja, acabar, reduzir as organizações dissidentes atuantes. Então, a ideia era acabar com qualquer ideia de resistência ao apartheid. E aí você faz isso com violência para intimidar a população, para que outros não tentem fazer a mesma coisa. Né? Então é importante a gente pensar nisso. E aí a gente fala também, né, que o apartheid ele teve reflexo no mundo todo. Né? Então, a partir do apartheid, os movimentos racistas nos anos 60 eles cresceram muito. A gente vai ter a eclosão disso nos Estados Unidos, né, bem forte. A gente vai ter isso também em alguns lugares aqui da América Latina, e termina que o apartheid passa a ser referência, infelizmente, para o aumento do racismo nesse período. Né? E a questão racial hoje é uma marca profunda na nossa sociedade. Tá? Então, é importante pensar nisso. E tem também, pessoal, que necessitava da leitura também aprimorada, um pouquinho de conhecimento sobre o apartheid ajudaria na resposta da questão, né? Mas a questão da leitura bem elaborada também conduzia a resposta ao item. Aqui também é um item tranquilo, acho nível mediano. Próximo item diz assim, ó. A redução do valor da aposentadoria se deve ao valor previdenciário, mecanismo utilizado pelo INSS para tentar adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens, penalizando quem se aposenta mais cedo, já que esse segurado, teoricamente, vai receber o benefício por mais tempo. Políticas previdenciárias, como apresentado no texto, têm sido justificadas com base na dinâmica populacional do aumento da. Bom, novamente prestar atenção do item, né? Tá falando aí sobre previdência social, sobre aposentadoria, né? E tá falando aí de uma medida, né, que aqui no Brasil se adota para as aposentadorias e fala, busca o porquê dessa medida. E aí o que acontece? A medida que a gente está falando aqui, pessoal, é a redução do valor da aposentadoria, tá? Então, aqui no Brasil, as aposentadorias elas passam por redução graças a um item chamado como fator previdenciário. E o que é isso, pessoal? É o seguinte, aqui no Brasil, para você se aposentar, antigamente, né, depois da reforma da Previdência mudou, você poderia conseguir aposentadoria de duas formas. Ou pela idade, ou pelo tempo de serviço. Tá? Então, o que estava acontecendo? Muitos trabalhadores completavam o tempo de serviço, mas ainda não tinham idade para se aposentar. Mas eles tinham direito a requerer. E aí, então, o governo fazia o seguinte, ó, se você for muito novo, mesmo completando o tempo de serviço, que é um direito seu, e você pedir aposentadoria, o que a gente vai fazer? A gente vai incidir sobre o seu cálculo de aposentadoria esse camarada aqui, o fator previdenciário. E o que vai acontecer? Quanto mais novo você pedir sua aposentadoria, maior vai ser o desconto. Tá? E aí ele fala aqui, ó, para tentar adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens, né, penalizando quem se aposenta mais cedo. Então a ideia era essa, olha, mesmo que você complete o tempo de serviço, mas se você tiver a idade, se você for jovem, né, se você for mais novo, você pode até se aposentar, mas você vai ter um desconto enorme no seu valor. E por que o INSS faz isso? Né? Para evitar que aquele camarada se aposente mais cedo, porque ele vai receber até aposentadoria por muito mais tempo.
Infelizmente, pessoal, aqui no Brasil, o governo não tem interesse que você se aposente, né? Porque você vai passar a ser uma despesa para o governo, esquecendo todos os seus anos de contribuição, enfim. O Brasil chegou a esse ponto. E aí, né, a questão pergunta, e por que o INSS está fazendo isso, né? Impedindo que as pessoas se aposentem mais jovens? Simples. Quanto mais aposentados o Brasil tiver e quanto mais tempo esse indivíduo receber, isso vai representar um gasto para o governo. Tá? Só que aí, colocar dessa forma, não fica interessante. Não fica interessante. Né? Como aqueles mesmos que diz assim, principalmente de filosofia, o filósofo passa uma visão e diz assim, não, mas a gente não pode escrever assim, então escreve dessa forma. Então o INSS vai dizer o seguinte, olha, para não demonstrar que o camarada é um custo, que o camarada é um problema, se aposentando muito novo, a gente vai dizer o seguinte, a população brasileira está ficando mais velha, né, está aumentando a expectativa de vida. Então significa dizer que esse indivíduo ainda é útil para o mercado de trabalho. Então ele não pode se aposentar agora porque ele tem muito que contribuir para o país. Tá? Então a ideia é essa. Então você se aposentando novo, na verdade, você está prejudicando o seu país porque você tem muito a dar no mercado de trabalho. E a ideia, então, é fazer com que o camarada se aposente cada vez mais tarde. Né? E aí ele diz, o governo vai dizer o seguinte, olha, então você vai se aposentar mais tarde porque você tem muito a contribuir, porque você está envelhecendo com saúde, porque está havendo um aumento da expectativa de vida. Tá? E é uma característica interessante mencionar, pessoal, independente da questão da aposentadoria ou não. A nossa população ela tem envelhecido. Tá? O brasileiro está ficando mais velho. Então a gente tem, nesse momento, a redução do número de jovens, um aumento da população idosa. É o que alguns especialistas vão dizer que é a inversão da pirâmide. Né? Então, o topo, que seria a população idosa, está aumentando e a base, que é a população mais nova, está diminuindo, mais jovem está diminuindo. E isso faz parte do nosso processo de transição demográfica. O IBGE fala que até 2041 a nossa população vai continuar crescendo e por conta desse envelhecimento, a partir de 2041, a nossa população vai começar a diminuir. O envelhecimento populacional ele representa algumas coisas que são importantes a gente citar. Primeiro, que a nossa população tem chegado à terceira idade, né, a fase idosa, e tem chegado com melhores condições. Tá? Então, os avanços da medicina, as preocupações com saúde e tal, tem feito com que a nossa população tenha envelhecido melhor. Isso comparado a 30, 40, 50 anos atrás. A nossa população tem envelhecido de forma melhor, mais saudável. Esse é o primeiro ponto. Então, o aumento da qualidade de vida. O segundo ponto é que isso representa alguns problemas para o país. Então, quanto mais idosa a população, mais aposentados o governo tem para pagar e mais problemas com a Previdência. Não é à toa aí que a gente já passou por uma reforma da Previdência no início dos anos 2000 e outra agora em 2019. Também a gente passa por um fenômeno, pessoal, quanto mais a população vai envelhecendo, de falta de mão de obra. Então, nos próximos anos, a gente vai ter falta de mão de obra em alguns setores, porque essa população está saindo do mercado de trabalho. Tá? E um outro problema que a gente vai ter é que quanto mais idosa a população, menos filhos se tem. Então, a nossa população não renova. E daí a previsão do IBGE, que daqui a alguns anos, né, 2039, a nossa população pare de crescer e ela começa a diminuir. Então vai ser um desafio aí que o governo brasileiro vai ter nos próximos anos. Como controlar essa redução populacional. Beleza? Então, um item aqui também, né, tranquilo. Né? E aí, população brasileira, pessoal, é importante a gente passar para o próximo item. É importante analisar a população brasileira, tanto porque vão ter questões na prova, mas principalmente, pessoal, analisar a população brasileira me dá subsídios para fazer uma boa redação. Então, é outra coisa também que a gente tem que se ligar, tá certo? Então, é importante a gente pensar nisso. Próximo item diz assim, olha, na América do Sul, a principal orientação dos investimentos nas últimas décadas foi direcionada a aumentar a oferta das commodities agropecuárias e minerais no mercado mundial. Grande parte dessas commodities está sendo consumida na Índia e na China. São países que apresentam um rápido crescimento urbano com uma substancial mudança na distribuição territorial de suas numerosas populações. Soja, minério de ferro, alumínio, petróleo e, mais recentemente, biocombustíveis integram a porta de exportações das nações sul-americanas.
O principal risco econômico para os países da América do Sul, dependentes da comercialização dos produtos mencionados no texto, é o ou a. Bom, novamente, comando da questão, né? E aí fala, olha, o principal risco econômico, vamos lá, para os países da América do Sul, dependentes da comercialização dos produtos mencionados, é o A. Bom, quando a gente fala em América do Sul, a gente vai lembrar que são países em desenvolvimento, ou países do Sul, países subdesenvolvidos, sei lá o termo que vocês queiram utilizar, né? E esses países, eles são especializados na produção de matéria-prima, né? E aí a base da economia desses países é produzir essa matéria-prima e mandar para o exterior. E aí a questão fala, essas matérias-primas, elas são de origem agropecuária ou mineral, tranquilo? É o que os países em desenvolvimento produzem. E a questão chama essas matérias-primas de commodities, tá? Commodities, pessoal, são produtos que, por mais que você invista na produção deles, eles não conseguem subir o seu valor no mercado internacional. Tá? Então, por exemplo, o Brasil é uma potência na produção de soja. Por mais que o Brasil invista na produção de soja, esses produtos não conseguem agregar valor, porque eles são meio que tabelados no mercado internacional. E aí, no final do item, a gente tem esses exemplos de commodities, né? Ó, a soja, como citei para vocês, minério de ferro, alumínio, petróleo, né? E os biocombustíveis. Então, esses produtos, pessoal, não importa o quanto se invista, eles não ganham valor. Tá? Eles não conseguem agregar valor. Esses produtos, eles têm o seu preço regulado, na verdade, pelo mercado internacional e pela variação do dólar. Então, todos esses produtos, essas commodities, são comercializadas em dólar. Então, quando o dólar está em alta, esses produtos são vendidos, eles representam um lucro danado para esses países e para os seus produtores. Só que quando o dólar está em baixa, esses produtos passam a ser vendidos por menor valor e representam prejuízos para os seus países e produtores. Tá? Então, esses produtos eles variam muito de preço pela oscilação do dólar. E aí o preço do dólar, pessoal, pode variar de acordo com as condições de mercado. Então, vários fatores podem contribuir para esse dólar cair de preço, né, e trazer prejuízo para quem tem sua economia baseada nesses produtos, como vários fatores também podem contribuir para o aumento do preço do dólar e esses produtos ganhar muito valor e, consequência, trazer lucros. Então, são produtos comercializados, pessoal, que você não tem como prever, né, o quanto você vai lucrar, o quanto você vai ter de prejuízo pela instabilidade do mercado. Principalmente, eu dou muito esse exemplo, a questão do petróleo. Então a gente tem momentos aí que o petróleo está em alta e os países que exportam petróleo lucram muito dinheiro com isso, né? Mas de repente as reviravoltas que o mercado dá, o preço do petróleo vai lá embaixo e gera problemas econômicos seríssimos, né? Um dos fatores para a Venezuela estar na crise que está hoje vem justamente dessa oscilação do preço do petróleo. Né? Não só a Venezuela, como alguns países do Oriente Médio também às vezes enfrentam esses problemas. Às vezes eu tenho preço dos minérios, né? Eles caem de preço, os produtores dos países perdem receita e por aí vai. Então, produzir esses produtos e comercializá-los no mercado internacional, você vai ser vítima dessa oscilação, né? Dessa oscilação. E lembrando, pessoal, que todos esses produtos citados, todas essas commodities, são matéria-prima, né? Então, portanto, produtos primários. Então, a resposta para esse item, pessoal, que vai representar essa estabilidade do preço do dólar, é justamente esse aqui, ó. A instabilidade do preço dos produtos primários. Tá? Então, são produtos que não têm preço fixo, por mais que você... Preço fixo, que eu digo assim, por conta do dólar. Né? Então, são produtos que vão estar sujeitos às oscilações do mercado, grandes oscilações do mercado, e são produtos que você não consegue agregar valor por mais que você invista na sua produção. Por isso são chamados de commodities. Tá? Esse item aqui, pessoal, eu já considero ele um pouco mais complicado se você não prestar atenção no que o item está pedindo, e principalmente porque ele escuta um pouquinho de economia. Então você precisa estar atento
a essas questões, né? Questão de economia internacional, comércio mundial, né? Divisão internacional do trabalho, lembrar que os países da América do Sul são produtores de matéria-prima, então requeria o item, né? Queria que você tivesse um pouquinho mais de conhecimento, mas também é um item tranquilo, né? Mas tinha que ter esse conhecimento aí, tá? E aí, veja só, pessoal, tipo, percebam que é calma na hora da leitura dos itens, né? Eu vou bater nessa tela com vocês até o final desse vídeo, porque isso é fundamental, tá? Calma na leitura, não adianta se desesperar, respira fundo, tal, que dá tudo certo. Vamos lá, mais um item aqui para nós, e vai dizer assim, ó. Com tanta espionagem à solta, governantes sofrem para ter um smartphone acessível aos cidadãos comuns, mas problemático para líderes políticos. O aparelho é também um potencial rastreador preciso, capaz de localizar o chefe de Estado no mapa e gravar as conversas mesmo sem estar fazendo uma chamada. A situação retratada problematiza o uso dessa tecnologia em relação ao ou a, né? Bom, na verdade, esse item ele alerta para algo que a gente não percebe, né? Tipo, a gente está extremamente conectado, né? A ampliação da internet, o uso dos smartphones, a questão da evolução tecnológica. Então, faz com que a gente tenha acesso, né, à internet o tempo inteiro. Só que ter acesso à internet também significa dizer, ter acesso à rede significa dizer, entre outras palavras, que a rede também tem acesso a você. Então, quando a gente acessa as redes sociais, por exemplo, o que a gente produz de curtida, de joinha, falar nisso, curtam essa revisão, se inscrevam no nosso canal, acho importante isso, lembrar. Então, tudo isso, pessoal, faz com que as nossas interações nas redes sociais se transformem em dados. E a partir do momento também que eu acesso uma rede Wi-Fi, eu estou dando minha localização. Tá? Então, a gente passa a ser monitorado. A verdade é essa. Apesar da gente não perceber, ou então, quando percebemos, também não nos importamos. Só que somos pessoas comuns. Né? No caso, a questão fala do problema dos chefes de Estado, né? Presidentes, chanceleres, primeiros ministros, reis, rainhas e por aí vai. Então, essa galera, muitas vezes, não consegue ter um smartphone, não consegue ter uma vida privada, porque os seus aparelhos de telefone celular eles estão produzindo informações, né, sobre esses indivíduos. E isso é complicado. Né? Isso é complicado. Então, cada vez mais eles são monitorados, assim como nós também, né? Só que a nossa vida não é tão interessante quanto a desses camaradas ou quanto das celebridades. Então, a questão retrata essa questão. O item retrata essa questão, perdão, né, gente? A questão retrata essa questão, foi muito boa. O item retrata essa questão. Ora, o acesso à tecnologia, apesar de super positivo, né? Ele também trata um problema, a nossa perda de privacidade, né? E por que perda de privacidade? Porque cada vez mais os nossos espaços estão sendo monitorados. Então acontece uma determinada situação, alguém puxa o seu telefone ali e de repente faz um vídeo e joga na rede e aquela situação está exposta. Tá? Então é algo questionável. Não é? O uso da tecnologia, por ser muito bom, e claro, é óbvio que é muito bom, mas traz a seguinte questão, esse seguinte questionamento, né? A nossa perda de privacidade. Né? E realmente é um dos males do século XXI. Né? A nossa privacidade ela tem sido cada vez mais reduzida. E aí fica um questionamento, né? Até que ponto vale ter essa evolução tecnológica e até que ponto vale a pena sacrificar a minha privacidade em função dessa evolução tecnológica. Tá? Então é algo importantíssimo para a gente refletir. Tá? Item bonitinho, tá? Uma reflexão interessante, e a gente vem aqui para esse item agora. Vai dizer o seguinte: o processo de modernização da agricultura brasileira resultou em profundas modificações nas relações sociais, no mundo do trabalho e de produção. Mas a modernização também teve como consequência, no modelo social perverso como o nosso, a permanência da concentração de terra, o êxodo rural, aumentou o processo de assalariamento para o homem rural, concentrou capitais e gerou um processo de industrialização da agricultura, direcionada para atender às demandas do capital nacional e internacional. Nesse contexto, o processo apresentado revela contradições, no espaço agrário brasileiro decorrentes da expansão do ODA. Então vamos lá.
questão está falando aí, o item está falando, né, pelo comando, que o que está descrito no texto vai revelar para nós contradições no espaço agrário brasileiro. E aí vamos entender o que são essas contradições. A questão começa, o item começa a falar, pessoal, sobre a modernização da agricultura brasileira. Tá? Então esse processo começa a partir da década de 1960, que a gente chama de Revolução Verde, né, que foi a modernização da agricultura nos países mais pobres, visando acabar com a fome no mundo. Então a ideia parecia ser muito boa. Então, a partir da década de 60, houve a difusão das técnicas e tecnologias agrícolas em todo o mundo subdesenvolvido, e o Brasil fez parte desse processo. Então, o Brasil recebeu maquinário, tal, conhecimento, tecnologia, técnicas para produzir. E modernizar a agricultura foi muito bom, obviamente, porque aumentou a produção. Né? E aí a questão fala, a modernização da agricultura trouxe profundas modificações nas relações sociais, no mundo do trabalho e na produção. Então, eu tive um aumento da produtividade enorme, eu passei a ter, a contar nos espaços rurais com mão de obra mais especializada, eu passei a ter difusão tecnológica do campo, o campo se inseriu também na chamada Revolução Técnico-Científica Informacional e por aí vai. Então, foi algo assim positivo para a economia. Só que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Aí o item continua. Mas a modernização também teve como consequência, né, aí vai falar em perversidade, um modelo perverso como o nosso, alguns problemas. Então, então a agricultura aumentou a produção, elevou os salários, colocou o Brasil como uma potência agrícola e tal, melhorou a economia do país, melhorou os sistemas de produção, mas trouxe alguns problemas, tipo concentração de terras, né, o processo de latifundiarização. Então, os grandes proprietários, para expandir sua produção, passaram a comprar mais propriedades. E comprou principalmente dos pequenos e médios produtores, que ficaram sem terra. Outro processo também ruim é que o campo, passando por esse processo de modernização, ele se tornou mecanizado. Então, o trabalhador rural perdeu o emprego. Então, o cara ficou sem terra e sem emprego. Moral da história, ele abandona o campo e vai para a cidade, o que a gente chama de êxodo rural. E o êxodo rural foi totalmente descontrolado, provocou e acelerou o nosso processo de urbanização e o inchaço das cidades brasileiras. Nas cidades brasileiras hoje, enormes, com superpopulação e cheia de problemas. Tá? Então é legal a gente pensar nisso. Aumentou o processo de assalariamento do campo, né? Também a exigência de especialização da mão de obra para receber salário, concentração de capitais, né? A galera que passou a ter controle das propriedades e dos meios de produção de todo o maquinário, os grandes fazendeiros do Brasil passaram a ganhar muito dinheiro. Não é à toa que hoje os ruralistas do nosso país são todos, os grandes proprietários são todos hoje indivíduos com uma excelente condição de vida, né, e financeira. Também se estruturaram politicamente, não é à toa que a gente tem a chamada bancada ruralista do Congresso Nacional, e os caras se tornaram milionários no nosso país, né? Isso também provocou, pessoal, o que a gente chama de processo de industrialização da agricultura, ou, se vocês preferirem, né, a estrutura da agricultura passou a ser intimamente relacionada com a indústria, tanto como a agroindústria, né, as indústrias que foram para o campo para aproveitar a matéria-prima produzida, como também o agronegócio, né, a estrutura toda para fazer com que essa agricultura funcione. E aí, tudo isso, pessoal, principalmente voltada ao mercado internacional e às vezes para o mercado nacional, né? Então, tipo, essa estrutura todinha, além dessas contradições, desses problemas, pessoal, também apresentou problemas ambientais, porque quanto mais eu concentro a produção na concentração fundiária e na monocultura, que é o cultivo de um produto só, eu tenho desmatamento, eu tenho perda de biodiversidade, eu tenho desequilíbrios ecológicos. Então, tudo isso a marca registrada da nossa expansão agropecuária a partir da década de 60, esse processo de modernização. E aí a questão fala, por que tudo isso está acontecendo? Ora, porque aumentou a lavoura comercial, né, que é a produção destinada para a exportação. Tá? Então, quando a gente fala em agricultura brasileira, a gente precisa perceber esses detalhes. Foi um processo importante, modernizou o nosso país,
melhorou a economia, trouxe o Brasil uma fonte de renda substancial, mas veio uma série de problemas com esse processo. E aí, muitas vezes, o Enem quer que a gente perceba isso. Olha, é legal, economicamente viável, tá aqui, ó, melhorou pra caramba pro Brasil, mas trouxe uma série de consequências que foram ignoradas durante muito tempo. E essas consequências agora estão aparecendo aí. Problemas ambientais, desmatamento, a invasão de terras indígenas, o êxodo rural que inchou as cidades e por aí vai. Tá? Então é legal a gente perceber essas contradições, né, de fazer essa crítica sobre a nossa própria economia, sobre os nossos modelos produtivos e principalmente ver o que precisa socorrer e o que precisa melhorar. Né? Então eu acho importante isso. Vamos lá. Próximo item, né, vai dizer o seguinte: no nosso, perdão, lá vai, no mundo como o nosso, por um lado, marcado pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda mais relevantes, e com elas a situação de um dos componentes mais emblemáticos dos territórios, seus limites. É aí que surge um dos grandes paradoxos da geografia contemporânea. Ao lado da fluidez globalizada, aparecem também os fechamentos, as tentativas de controle de circulação de pessoas. E aí, texto bacana mesmo, viu? Vamos aqui para o item. O texto aborda um paradoxo marcante do mundo contemporâneo, que consiste na oposição de. Então, mundo quer saber o paradoxo, né? A contradição de ideias desse mundo contemporâneo tão louco. E aí, o texto dessas ideias para nós. Ó. Primeiro, eu tenho hoje um mundo globalizado, pessoal, que é marcado pela fluidez do espaço. Né? Então, hoje a gente tem uma circulação muito grande de mercadoria, capital, serviços e por aí vai. Essa circulação é tão intensa, pessoal, que muitas vezes a gente esquece, né, que os territórios possuem limites. Porque hoje o mundo está todo interligado. O processo de globalização faz isso, é o processo de ligação, de interdependência entre os povos. E as economias interligadas, eu tenho maior circulação de mercadorias, bens, serviços e por aí vai. Só que a globalização, nesse momento atual, e os seus agentes que controlam esse processo, eles vão dizer o seguinte: olha, dinheiro, capital, mercadorias, bens, serviços, tal, circulam, belezinha. Né? Eles circulam livremente. Agora, já a circulação de pessoas não vai funcionar dessa forma. Eu vou criar uma série de restrições para a circulação de pessoas. Né? E aí surge o que a gente chama de muros sociais. Então, na fronteira do México com os Estados Unidos, por exemplo, quando o ex-presidente Donald Trump propõe construir um muro, ou quando os presidentes fecham aquelas fronteiras e aumentam a fiscalização, eles estão impedindo que as pessoas do mundo mais pobre, né, que é a América Latina, acessem os Estados Unidos. E aí tem questões econômicas, sociais, de segurança e por aí vai. Mas eu estou barrando a circulação de pessoas. Tá? Em Ceuta, no Marrocos, que é um território da Espanha, também tem um muro enorme para impedir que as pessoas do continente africano elas consigam entrar, atravessar esse muro e entrar no espaço que é da União Europeia. E quando se faz isso, pessoal, a ideia que se tem de globalização é essa. A globalização nas fronteiras ela é seletiva, né? Entra informação, capital, mercadorias, serviços, mas pessoas não. Isso acontece, pessoal, porque os maiores fluxos migratórios que a gente tem hoje é do mundo subdesenvolvido para o mundo desenvolvido. E nos países desenvolvidos eu tenho racismo, eu tenho xenofobia, eu tenho nacionalismo exagerado, eu tenho movimentos contra a diversidade cultural. Então eu começo a barrar essas pessoas do mundo subdesenvolvido justamente por conta desses sentimentos. Tá? Então a gente tem uma globalização econômica muito forte, mas uma globalização cultural e social cheia de restrições. Tá? Então a globalização não circula tudo. Aquela ideia de que muitas vezes a gente falava nas aulas para os nossos alunos e escutava dos nossos professores: olha, com a globalização você vai ser cidadão do mundo. Não. Com a globalização, a economia vai ser mundial, mas as pessoas devem ficar nos seus locais. Tá? Exatamente por conta desses sentimentos: nacionalismo, racismo, xenofobia, que é o ódio estrangeiro,
as críticas à diversidade cultural e por aí vai. Então, essa contradição, economia, beleza, pessoas, restrição, né? E aí, ó, livre mercado, que é economia, e a construção de barreiras fronteiriças para impedir que as pessoas entrem nesse mundo desenvolvido. Tá? Então, a globalização ela é seletiva. Isso é bacana a gente pensar. Tranquilo? Então, pessoal, uma das contradições do processo de globalização. E aí, lembrando, gente, que a globalização ela tem um lado positivo, como também tem um lado negativo. O lado positivo é a expansão da economia, maior acesso à informação, né, informação em tempo real, a questão do encurtamento do mundo, né, as distâncias são mais facilmente percorridas, as comunicações são instantâneas, a gente tem ainda a questão da diversidade cultural, acesso à cultura de outros povos, enfim. Mas a gente tem um lado negativo, que é a globalização, ela amplia as desigualdades sociais, ela traz esses problemas de racismo e xenofobia, por conta da globalização se ampliam os problemas ambientais, e é bom a gente estar atento a esses processos. Né? Então não é só uma contradição na fronteira, a globalização é um processo contraditório em si. Ok? Mais um item aqui para a gente não enjoar, que diz assim, os fundamentos da meteorologia tropical, como mostrou Richard Grove, foram estabelecidos durante o Grande El Niño de 1790 a 1791, que além de levar a seca e a fome a Madras e Bengala, desmantelou a agricultura em várias colônias caribenhas da Inglaterra. Pela primeira vez, medições meteorológicas simultâneas, milhares de milhas distantes entre si, sugeriram que aquelas condições de tempo extremo talvez estivessem associadas em todos os trópicos, uma ideia que só seria completamente desenvolvida durante a seca global de 1876 a 1878. O fenômeno climático citado ocorre periodicamente e tem como causa o aumento da. Bom, o item aqui, pessoal, um item mais simples, né, de geografia física, e ele vai falar do El Niño. E ele mostra, pessoal, que a ciência já tinha conhecimento do El Niño há muito tempo. Então, ó, 1790 já se falava sobre o problema e sobre os impactos do El Niño. E aí, em 1876, já se tinha um monitoramento desse fenômeno para saber se seus impactos eram realmente de escala global. E aí, então, o que acontece? O item é bem simples. Eu quero saber a causa do El Niño. Tá? O El Niño, pessoal, ele ocorre pelo aquecimento superficial das águas do Oceano Pacífico. Tá? Por algum motivo ainda desconhecido pela ciência, as águas superficiais do Oceano Pacífico, de tempos em tempos, elas têm um desequilíbrio térmico. Então, quando ela aumenta, a gente tem o El Niño, né, com o aquecimento das águas do Pacífico. E isso provoca perturbações climáticas mundiais. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente tem El Niño, a região Nordeste passa por seca. Mas da mesma forma que a temperatura do Pacífico aumenta, nas águas superficiais, por algum motivo também desconhecido, elas diminuem. Que aí, quando ela diminui, quando as águas do Oceano Pacífico esfriam, a gente tem o fenômeno da laninha. Né? E aí a laninha também tem impactos no clima global. Então, esses fenômenos, né, de aquecimento e resfriamento das águas superficiais do Pacífico ficaram conhecidos como El Niño e Laninha. Então, são essas alterações na temperatura das águas superficiais que provocam tudo isso. Então, a questão é bem simples. Qual é a causa do El Niño? Né? O El Niño, no caso, é o aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. Né? E aí, quando esses fenômenos ocorrem, ainda não se sabe a causa do El Niño e do Laninha, então os cientistas monitoram, né, a temperatura das águas do Pacífico para saber quando esses fenômenos começam. Então, tipo, tem boias lá em todo o oceano, satélite, enfim, toda uma estrutura para monitorar a temperatura, para quando esses fenômenos começarem a acontecer, é emitido alerta para o mundo todo, para que o mundo se prepare para o que está vindo. Né? Ou um El Niño ou uma Laninha. Tá? Então, é importante esse monitoramento. Então, mesmo que a gente não conheça a causa do fenômeno, a gente conhece os seus impactos. Né? Então, monitorar esses fenômenos e emitir alertas globais sobre o acontecimento desses fenômenos já ajuda muito os países, os produtores, a todo mundo se organizar para enfrentá-los. Tá? Então, isso é interessante. Próximo item. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia.
ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Então vamos lá. Comando da questão, né, quer saber sobre a cartografia da América no período da colonização. Por que período da colonização? Porque o item começa assim, o texto. Ó. Afirmar que a cartografia da época moderna, tá? História moderna, colonização, tá? O renascimento, aquela coisa toda. E aí fala o seguinte, ó, a cartografia da época das navegações ajudou no processo de inversão da América por parte dos europeus, né? Por que isso? Porque fala aqui que o conhecimento dos nativos que aqui viviam, dos ameríndios, né, foram ignorados. Veja só, século XV e XVI, eu tenho as grandes navegações, os europeus chegam aqui no continente americano e passam então a exercer seu processo de colonização. E aí a gente sabe que foi um massacre, né, do colonizador. Aqui no Brasil, por exemplo, os povos indígenas foram praticamente dizimados, e os poucos que restaram, né, foram submetidos ao processo de catequização e terminaram absorvendo a cultura europeia, por assim dizer. E já diziam os filósofos há muito tempo, pessoal, que um povo só é dominado quando ele perde a sua cultura. Então, a colonização portuguesa e espanhola na América ela foi eficiente porque, basicamente, além do uso da violência e da imposição da força para a conquista do território, houve também uma tentativa e bem sucedida de destruir a cultura local. Tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a catequizar os índios, a ideia era destruir a cultura indígena e se colocar a cultura portuguesa. Porque aí, quando eu destruo a cultura do inimigo, eu tenho uma colonização eficiente. Eu consigo ter uma dominação mais fácil. E essa dominação foi fundamental, por exemplo, para que o nosso território nunca tivesse se dividido, né? E o Brasil permanecesse hoje como um país de dimensões continentais. E tudo era feito nesse sentido, pessoal, destruir a cultura local e estabelecer a cultura do dominador, do colonizador. E esse fato é tão verídico que até mesmo os mapas contribuíram para esse processo. Então, quando os portugueses elaboravam mapas do Brasil, eles ignoravam a forma como os índios aqui nomeavam os acidentes geográficos, as rotas e tal. Os portugueses colocaram seus próprios nomes numa tentativa de apagar o conhecimento indígena, ou então pelo menos não divulgá-lo. Então era como se os portugueses estivessem dizendo, olha, o território agora é meu e eu chamo do jeito que eu quero. E você fica calado aí e aceita. E quando você faz isso, você vai impondo sua cultura, você vai oprimindo, massacrando a cultura local. E hoje, muito da cultura indígena no nosso território se perdeu, né, por conta desse ideário de dominação. E é por isso que hoje se fala muito em preservação dos povos indígenas, de preservar o que ainda resta dessa cultura. Né? Então, quando muita gente fala, olha, a gente precisa integrar o índio à sociedade e tal, e às vezes o índio nem quer, o índio quer viver lá no canto dele, preservar a sua cultura, preservar suas raízes, que é o que resta, né, de todo esse tempo de dominação. Então é importante a gente pensar nisso. Então, os mapas, pessoal, é importante voltar para esse ponto, né, que é o item que está pedindo. A cartografia, pessoal, ela também é um instrumento de dominação. Tá? Os mapas são instrumentos de poder. E os mapas, na verdade, eles são também expressões ideológicas. E aí, quando eu falo ideologia aqui, pessoal, estou mostrando o ponto de vista do europeu. Então, quando os europeus fazem mapas e ignoram a cultura local, eles estão difundindo, né, o pensamento europeu sobre o território, na forma de ler o território. Então, isso também é importante pensar. Então, os mapas eles são instrumentos de poder e também são instrumentos de difusão ideológica. Então, um mapa ele tem, pessoal, além da informação, da orientação e da localização, ele também carrega a ideologia e os sentimentos de quem o produziu. Isso é importante também a gente lembrar. Então, para esse item, a resposta é isso aqui, ó, a afirmação das formas de dominação. Tranquilo? Então, é importante nós lembrarmos sempre disso. Mais um item aqui, pessoal, continuando a nossa revisão, que vai dizer o seguinte, ó.
O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo a análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 3,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em, de novo prestando atenção no item, fala de um evento geológico que acontece em determinadas partes da superfície terrestre. Tá? O evento em questão, terremotos. E aí você vai lembrar, pessoal, que os terremotos eles só ocorrem nas áreas de contato, choque, né, colisão das placas tectônicas, tá certo? E os terremotos ocorrem por conta principalmente dos movimentos de orogênese, né, de convergência, ou seja, quando as placas elas se encontram. Tá? E aí você vai ter terremotos, inclusive terremotos violentos, como menciona a questão de chegar a deslocar uma cidade 3 metros para o oeste. Tá? Então, o terremoto se forma a partir do movimento de convergência, do contato das placas tectônicas. E aí, geralmente, onde as placas se encontram, eu tenho, além dos terremotos, atividade vulcânica, né? Eu tenho a formação de montanhas e também posso ter tsunamis. E aí, na geografia, a gente costuma chamar montanhas de dobramentos modernos. Tá? E aí, o item recorrente, pessoal, costuma cair do Enem, movimentação de placas tectônicas, terremotos, atividade vulcânica, enfim. Então, para a resposta dessa questão, pessoal, eu tenho aqui, questão simples, essa letra C, ó. Faixas de extrema intensidade sísmica no contato de placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Essa é aquela questão que todo mundo tem a obrigação de acertar, em homenagem ao seu professor de geografia, que moeu muito isso com você, né, durante o tempo todinho. Vamos lá para mais um, né? Opa, questão boa. Essa questão aqui, eu acho ela assim, fora do comum. Diz assim, ó. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos, sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. O item vai falar o seguinte: o processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação. Só então está perguntando qual é a paisagem da vegetação que vai ter essa paisagem. E aí a questão, pessoal, dá um monte de dicas. Ó. Falou em tronco retorcido, folhas e arbustos ásperos. Aí fala solo ácido, fala em laterização, né? Que a gente vai chamar, grosso modo, o processo de enferrujamento do solo, onde o solo se torna impermeável por conta do acúmulo de ferro e tal. E ainda fala sobre os cupinzeiros. Pessoal, todos esses itens vão apontar a resposta para cerrado, tá? Então, a vegetação descrita no item é cerrado. Mas você vai perceber aí que nas alternativas nós não temos cerrado, tá? E aí a gente vai precisar conhecer outras características do cerrado para chegar à alternativa. Vou começar de baixo para cima para variar um pouquinho, mas diz assim, letra E. Semidecídua e clima tropical úmido. Isso aqui é características da Mata Atlântica. Não é nossa resposta. Letra D, acicufoliada e clima subtropical. Isso é característica da mata de araucária, né? Portanto, não corresponde a cerrado. Hidrófila e clima equatorial. Clima equatorial já deixa claramente que a floresta amazônica não faz parte da nossa resposta. Xerófila e clima semiárido, a gente está falando da nossa caatinga, não é parte da nossa resposta. Então, portanto, sobra a letra A, vegetação tropófila e de clima tropical.
Vegetação tropófila, pessoal, é aquela que tem 2 estações do ano bem definidas, uma seca e uma chuvosa, que é o caso do Cerrado. E como está no meio da região central do Brasil, pessoal, clima tropical, né? Clima tropical continental, no caso, ou continental típico, que é aquele que é marcado por 2 estações bem definidas, uma estação chuvosa e uma estação mais seca, tá certo? E aí isso compõe uma das características também do Cerrado. Lembre, pessoal, que a vegetação ela é extremamente adaptada ao clima em qual ela está inserida. Então, se eu conheço o clima da região centro-oeste, eu vou perceber que as características da vegetação, elas são relacionadas ao clima. Então, por exemplo, troncos retorcidos, aqui só para dar um exemplo aqui desse item. Enquanto tem chuva, as árvores de cerrado elas conseguem crescer. A partir do momento que chega a estiagem, elas param de crescer, né, porque param de receber água, e os galhos então começam a retorcer. Característica dessa marca, dessa alternância de estações assim, bem definidas, ok? Mais um item aí tranquilo, fala sobre a formação das brisas, né, e diz assim: nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de... Bom, falou em brisa, né? E quer saber a causa. Né? E a figura está explicando a formação das brisas. Bom, pessoal, a brisa, na verdade, é um sistema atmosférico de ventos constantes. Aí a gente vai lembrar que os ventos, eles são formados... Ventos é o movimento do ar. E esse movimento do ar só acontece por conta da diferença de pressão ou de temperatura, tá? Então você vai olhar, pronto, lembrei o que é brisa, é um vento, e vento é o movimento do ar. E o ar só se movimenta por conta da diferença de pressão ou temperatura. E a questão está mostrando isso o tempo inteiro. Então ela fala que durante a brisa marinha, perdão, a terra, o continente, a praia é alta pressão. Geralmente lugares de alta pressão são quentes. Então eles vão atrair ventos. Já o mar, ele está morno, então ele está mais frio. Então ele é um lugar de alta pressão. Alta pressão expulsa o vento. Então o vento é expulso do mar e vem para a praia. Tá? Aí no outro tem a brisa terrestre ou brisa terral. O que, que vai acontecer? Em outra parte do dia, a praia vai ficar mais fria. Tá? Então a praia vai ser uma alta pressão. Então o vento vai sair daqui. Porque o vento sai do lugar frio para o lugar quente. Já o mar vai estar mais quentinho, morno. Né? Então vai ser baixa pressão. E aí eu vou ter a atração dos ventos. Pronto, então a resposta vai ser diferença de temperatura ou de pressão. É a causa da brisa. Professor, mas aí não tem isso aí não. Olha, tem um sinônimo. Aquecimento diferencial da superfície. Então, se uma superfície é aquecida de forma diferente, uma vai estar mais quente e outra vai estar mais fria. E é isso que vai promover a diferença de temperaturas e, portanto, o deslocamento do vento, como consequência, a brisa. Tá? Então, é isso que a questão quer mostrar para gente. E aí, pessoal, é importante lembrar, ó, baixa pressão são os locais mais quentes e que normalmente atraem os ventos. Na geografia, esses locais que atraem os ventos, a gente chama de ciclonais. Alta pressão são os locais que expulsam os ventos. E na geografia, esses locais que expulsam os ventos, nós os chamamos de anticiclonais. Isso é importante, tem muita questão do Enem que trabalha esse conceitozinho, tá? Então, se ligar neles, tá certo? Bom, pessoal, haverá um dia em que você olhará com orgulho para tudo que você fez e dirá que valeu a pena. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Foi bom estar com vocês nesse momento, né? Espero que vocês tenham gostado da revisão. Espero que isso possa ajudá-los de alguma forma. E aí depois, se ajudar, você volta nos comentários e fala, professor, ajudou, tal. É importante, vou divulgar você para os meus amigos para vir. Dá uma fortalecida aí no canal, gente, que a ideia é essa. O máximo de pessoas possível ter acesso. Beleza? Dá aquele joinha, se inscreve, me segue lá no Instagram, tá? Para que a gente possa produzir cada vez mais aulas e levar o conhecimento cada vez mais pessoas. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa sorte nesse primeiro dia de Enem, no segundo dia também, e que vocês sejam abençoados. Fui!